Pronto. Aí, me conta da sua vida. Sobre minha vida? Desde que o senhor nasceu. Eu nasci é praticamente um morro aqui no São Bento, em Bangu. Uhum. Eu comecei a entender em 1945, eu tinha o quê? Uns 5 anos. Sim. Aí morava num sítio. Uhum. Aí do sítio nós vinha, quando eu fiquei lá até 9 anos, aí nós viemos morar na casa na Travessa, no Padre Miguel. Lá na Marechal Marciano. Aí, pô, entrei numa escola pública, e lá eu ainda não tinha estudado porque ficava muito diferente. Uhum. Aí praticamente eu só fui entrar na escola no ano seguinte, quando eu já tinha 10 anos. Aí estudei numa escola em Realé. Era Presidente Roosevelt, assim, o nome da escola. Ali eu tirei o primário todo, que antigamente era 5 anos, né? Ali ia até o 5º ano, aí eu fiz prova para uma escola, nessa altura já era 15, 16 anos. Aí fiz uma prova para estadual, passei, estudando na escola lá na Vila Militar. Sim. E voltando aqui um pouco à sua infância, do que o senhor brincava? Como é que eram as brincadeiras? Não, era brincadeira de rua, que hoje não tem mais. Antigamente tu brincava na rua até 10 horas e não tinha perigo nenhum. Hoje não, hoje, porra, se escureceu, meu amigo, sai da rua que vai dar problema. Hoje não, hoje é brabo. Antigamente não. Tu andava na rua direto, sem nada. E o senhor brincava com seus vizinhos, amigos de rua? E lá tinha a Marechal Marciano e a Falcão da Frota. Tinha a Perebebuí. Então, cada rua tinha a sua turma. Entendi. Inclusive tinha futebol da Marciano, da Perebebuí e da Falcão da Frota. A gente não se misturava, não. Era... O pessoal de uma rua brincava ali, ia brincar na outra, mas não tinha nada de briga, não. Passava pelas ruas, tanto que, pô, para comprar pão, eu saía de onde eu morava, eu atravessava a Vila do Vintém toda, passava entre as casas mesmo, e não tinha problema. Hoje, se tu passar, meu amigo, eu te assalta, te machuca, ninguém entra na Vila do Vintém. Antigamente não tinha problema não. Hoje é tudo diferente, tudo muito perigoso. E o sítio? Como é que era o sítio onde você morava? O sítio era na Avenida Brasil, antiga estado dos Bandeirantes. Inclusive a Brasil cortou um pedaço do terreno do meu pai. Depois meu pai vendeu, quando veio para morar para Padre Miguel, aí ele vendeu o sítio. Lá não tinha nada, tinha porco, galinha, tinha muita plantação, era grande o sítio. Tinha um alqueire e meio, era um metro, 1000 metros e era terra pra caramba. Sim. E o senhor morava ali perto dos... Você já chegou a me contar que por ali também moravam seus avós, né? Meus avós moravam em Bangu, mas era tudo
mais ou menos perto, porque de Padre Miguel para Bangu eu ia a pé. Pegava condução não. Saía, voltava aí, voltava a pé. Tanto que minha irmã trabalhava na fábrica Bangu, eu ia apanhar almoço na casa da minha avó, e minha irmã trabalhava e minha tia Lourdes também trabalhava. Aí eu pegava o almoço delas duas e levava até Bangu. E voltava a pé. E vinha a pé. Não andava de condução, não. E como é que era a casa dos seus avós? Era a vila. A vila era toda do meu avô. Na época que eu ia lá, meu avô já tinha morrido, né? Mas minha avó morava numa daquelas casas. Normalmente era casa germinada, uma colada na outra. Mas tinha umas 5, 6 casas, tudo do meu avô. E na frente da casa dos seus avós? Da casa mesmo? Tinha vila? Na frente tinha alguma coisa? Vila e tinha um jardim grande. Dois de tudo que era aqui. Que minha avó cultivava, né? Não tinha muita coisa para fazer. Ela ia com plantação, não era mais árvore mesmo. Entendi. E lá naquela casa moravam, antes da sua mãe casar com seu pai, lá moravam sua mãe e suas tias, né? Ó, quando eu comecei a frequentar, que eu me conheci, lá só morava a minha avó. Meu avô morreu, minha avó ficou sozinha. Minha tia Luz foi morar em outra casa também da minha avó. A minha avó morava sozinha. E como era sua avó? Ó, tem fotografia da minha mãe. Sim. A minha avó era quase cópia da minha mãe. Era idêntica. Aquele cabelo amarrado atrás, o corte, era daquele jeito mesmo. Sim. E ela era portuguesa, né? A minha avó era portuguesa, meu avô português. Nasceu em Portugal mesmo. Minha avó também nasceu em Portugal, falava mesmo. Meu avô é que falava carregado, a minha avó já falava mais português, mas português do Brasil. Meu avô não, meu avô falava carregado e quase não entendia nada. Seu avô era mais... Meu avô, a época que eu conheci ele já ficava num canto, numa cadeira de balanço? Ele já não andava muito. Ele morreu logo depois que eu conheci ele. Eu ia muito para lá, na hora que eu ia levar comida, mas ele morreu, não demorou muito tempo. Teve um ataque cardíaco, aí morreu. Mas já morreu com quase 80 anos também, seu Correia. Mas era gente boa, calmo pra caramba. E o seu pai? Seu pai também era português, não é? Meu pai, eu acho que meu pai conheceu minha mãe através do meu avô. Meu avô é que conhecia meu pai, aí acabou meu pai casando com a minha mãe. E o seu pai comentava alguma coisa da vida dele? Falava de quando ele veio? Não comentava não, porque a vida dele foi toda Portugal. Ele veio por o Brasil, já veio com 30 e poucos anos. Aí, que ele tinha em Portugal, aí passava em Portugal, ele não comentava não. Ele nunca foi a Portugal depois que ele veio no Brasil. E tinha portugueses, você mesmo falou da Lucinda, né? Sim. Que teve lá em casa. Sua Tinha prima. um tio, não sei se era marido da Lucinda, quando ele vinha de Portugal, ele sempre trazia para o meu pai umas latas de azeite grande, diferente dessas daqui. Azeite português mesmo. E o que o senhor sabe do seu pai?